Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta terça-feira, dia 6 de janeiro de 2024, com o nosso primeiro vídeo desta terça-feira, né? Para levar muita informação de esporte, de futebol para você que tá ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Aliás, já te agradeço pelo carinho, pela companhia, pelas visualizações, pelas curtidas, por você estar aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos começando mais um dia de vídeos para você que se liga com a gente. Já trago as seguintes informações para você. Frágil na defesa e refém de Endrick no ataque. Brasil precisa se reinventar por vaga em Paris. É a seleção brasileira pré-olímpica que perdeu ontem na estreia do quadrangular final. Flamengo e Botafogo definem a arbitragem para o clássico. Já a gente traz quem vai ser o árbitro aí de Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo. Bragantino aguarda acerto de últimos detalhes para anunciar Lincoln Henrique, ex-jogador do Grêmio. Já a gente traz para você. Manchester City acerta a compra de Savinho. Destaque do Girona. Bacana, hein, rapaz? Girona tá fazendo uma campanha bem bacana no Campeonato Espanhol. Após fratura na costela, Verratti diz que fez de tudo para chegar ao Vasco e Flamengo. Jogar, na verdade, o clássico entre Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco. Ainda falando de Vasco da Gama, Jair do Vasco lamenta lesão grave no joelho. Abre aspas, coisas que fogem do controle. Fecha aspas. Essas informações e um pouco mais, né? A gente traz para você já. Falaremos sobre o pré-olímpico que o Brasil perdeu ontem, né? O confronto ontem contra o Paraguai. A gente vai falar um pouco desse assunto também. Os campeonatos estaduais em destaque já para você também. Tudo isso e um pouco mais aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? 2 recados para vocês. Poções e bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta, e a gente volta em seguida, rapidinho, só um minutinho a gente volta com muita informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Prontinho, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, tá vendo? Foi rapidinho, a gente já tá de volta com muita informação para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Gente, pedi para vocês deixar aí o like, mais conhecido também como curtida, tá? Que ajuda demais a gente. Espacinho de comentário aqui
para você comentar sobre os nossos assuntos, dar a sua opinião aí sobre os assuntos que a gente traz aqui para você no canal Cristiano Santos Radialista. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, né, que fortalece a gente demais também, viu? Ajuda muito a gente. Peço para que você possa nos ajudar aí a divulgar esse nosso vídeo, os nossos vídeos, né? O nosso canal aí para todo mundo, tá bom? E você que não é inscrito ainda no canal, aproveita, né? Aproveita essa oportunidade para se inscrever no nosso canal Cristiano Santos Radialista. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar assim que subir um vídeo novo aqui no nosso canal. E aí, lógico, você sabe, né? O YouTube te mandando mensagem, você... Claro, a gente sabe da correria de todo mundo, né? Correria, mas dá uma bisoiada no que é notícia aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Seja notícias de futebol, de esporte, né? Se você gosta de notícias assim, ou então de notícias do nosso cotidiano de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Esse nosso vídeo entra no ar, nosso primeiro vídeo, a partir do meio-dia, e o nosso segundo vídeo, né, que fala aí das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o Brasil, entre as 18 horas, aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Dito isto, vamos falar então de notícia, de informação para você que está ligado com a gente e gosta de se manter muito bem informado. Frágil na defesa e refém de Endrick no ataque. Brasil precisa se reinventar por vaga em Paris. Um jogo para se lembrar, analisar, rever e nunca mais repetir nem de perto a atuação. A derrota do Brasil para o Paraguai na estreia do quadrangular decisivo do pré-olímpico foi daquelas de assustar, né? Assustadoras mesmo, onde praticamente impossível achar um só ponto positivo. Frágil na defesa e nula no ataque, a seleção viveu de suspiros de Endrick, que até criou boas chances, mas pecou na hora de decidir. O pênalti perdido, quando o placar estava 0-0, acaba jogando os holofotes para cima do garoto, que praticamente inventou as jogadas mais perigosas do Brasil 4 vezes no primeiro tempo. A impressão que fica, e não é de hoje, é de que o garoto do Palmeiras precisa se virar diante da defesa em superioridade numérica para levar a seleção ao gol com o auxílio de John Kennedy. Dessa vez, acabou não dando, né, rapaz? Pois é, o Brasil foi superado pelos paraguaios em todas as características determinantes de um jogo: técnico, físico, tático e até comportamental, né? O Paraguai se impôs no campo de ataque desde o início, levou a melhor nas divididas, dificultou a saída de bola do time de Ramon Menezes e atropelou as disputas pelo alto. A alternativa do jogo aí aéreo era evidente e passou a ser usada à exaustão a partir do momento que o Paraguai percebeu que batia facilmente os defensores brasileiros. Não à toa, foi dessa maneira que marcou o gol da vitória, com Peralta aproveitando o cochilo de Kelvin e Mikael já nos acréscimos do primeiro tempo. Vantagem justa que acabou determinando o placar. Abusando do chuveirinho, os paraguaios abriram o campo e conseguiram travar os avanços dos laterais brasileiros, em especial pelo lado de Kelvin. O Brasil dificilmente conseguia sair jogando, tocar passes e nem tinha aproximação, facilitando a defesa adversária. Ainda assim, teve chances de abrir o placar. É bem verdade. Todas elas, né? Todas as jogadas de Endrick, aliando técnica e força. Na primeira, driblou o goleiro, mas ficou sem ângulo. Depois, cobrou mal o pênalti sofrido por ele próprio. Em seguida, levou a melhor em tranco com o zagueiro e chutou com perigo. E por último, recebeu de Pirani para deixar JK praticamente com um gol vazio e finalizar para fora. Muito pouco para um Brasil que teve a melhor campanha da primeira fase, mas também pouco balançou as redes sem a presença decisiva de Endrick e John Kennedy. As 19 finalizações paraguaias contra apenas 5 da seleção ajudam a explicar um pouco
o que foi o jogo na tarde de ontem, segunda-feira, em Caracas. Nem mesmo quando o Paraguai se recuou e apelou para a cera, a seleção conseguiu pressionar. Na reta final, já sem Endrick em campo. As baixas por lesão de 3 titulares reduziram as opções de Ramon Menezes. É importante pontuar: Michel, Kaique Bruno e também o Marlon Gomes eram peças importantes, principalmente na organização defensiva, mas falta repertório para um time que já vê o sonho do trio olímpico ameaçado. Com Venezuela e Argentina pela frente, o Brasil precisa vencer os 2 jogos para chegar aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Até quinta-feira, quando enfrenta os donos da casa, é necessário melhorar e muito, se quiser, evidentemente, conquistar o objetivo, né? Eu já disse aqui até algumas vezes, nesse pré-olímpico, o Brasil até agora não fez uma grande partida, né, gente? O Brasil tem uma seleção muito boa. Se a gente for olhar, Marlon Gomes, Andrei, o JK, muitos jogadores bons, né, o Endrick, mas na prática, quando a bola rola, parece um time muito desorganizado, né, gente? Time muito desorganizado, pega a bola e toma, Endrick, se vira aí. Você não vê uma coletividade, uma aproximação, então isso dificulta demais, né? Mas o Brasil tem chance ainda, como disse o Ramon Menezes em sua entrevista. O Brasil só depende dele. Ganhar os 2 jogos, talvez ganhar um, empatar o outro, dependendo de outros resultados, né? O Brasil pode se classificar, até porque o outro jogo de ontem, entre Argentina e Venezuela, acabou empatado em 1-1, o que, né, não foi um resultado muito bom da seleção brasileira, que perdeu na sua estreia aí do quadrangular final para a equipe do Paraguai. Flamengo e Botafogo definem a arbitragem para o clássico. Flamengo e Botafogo escolheram em consenso Yuri Elino Ferreira da Cruz como árbitro para o clássico entre as equipes, que acontece nesta quarta-feira às 21h30 no Maracanã, em jogo válido pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Rodrigo Nunes será o responsável pela arbitragem de vídeo na partida. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, apresentou uma lista de 4 nomes para os dirigentes André Mazuco e Bruno Spindel, representantes de Bota e Fla, respectivamente. Escolheram aí uma equipe. Spindel rasgou elogios ao processo da FERJ na escolha dos árbitros, especialmente por ter recebido o clube após a partida contra o Vasco, marcada por polêmica em pênalti no fim, e mostrar as imagens que basearam a decisão. Temos que elogiar muito a transparência da FERJ de envolver os seus filiados no processo, de reconhecer os erros quando eles ocorrem, de deixar claras suas posições técnicas, de nos receber ontem, imediatamente após o jogo, para esclarecer uma dúvida nossa, destacou. Mazuco destacou que o movimento da FERJ pode ser importante no sentido de profissionalização, meu Deus do céu, de todos os envolvidos no processo de arbitragem, né? E disse o seguinte: a gente espera que seja um profissional que entenda o tamanho da responsabilidade, que possa fazer a melhor condição possível do jogo, independente de quem já errou, porque acho que todos os árbitros já erraram em algum momento. O que a gente espera agora é que com essas ações aumentem-se a responsabilidade e o profissionalismo desses árbitros, concluiu. Esse é um novo procedimento adotado pela federação por conta aí das reclamações em relação aos árbitros nas primeiras rodadas do campeonato estadual, especialmente nos jogos do Vasco da Gama. Por conta disso, a federação voltou atrás no que estava previsto no regulamento e determinou que todos os jogos com um dos 4 grandes envolvidos terá árbitro de vídeo, por exemplo. Cara, assim, houve muita resistência, né, de jornalista. Se falaram muito dessa escolha, mas particularmente, eu sinceramente, eu gostei, gente. Claro que as decisões de quem é o árbitro
e outras decisões, é a arbitragem que tem que tomar, né? Mas é um bom senso, quando há um clássico, de você chamar a direção das duas equipes, né? E falar assim, ó, nós temos a lista desses 4 árbitros aqui relacionados para o jogo. Vocês preferem quem? Porque, claro que assim, se aconteceu algum AM, o árbitro cometeu algum AM no jogo, né, fazer uma arbitragem péssima, a FERJ vai tirar dela da reta, né? Vai falar assim, ó, eu chamei aqui os 2 dirigentes e eles escolheram esse árbitro. Tem isso também, lógico que tem. Mas eu acho uma boa. Tem que haver essa relação de seja a entidade do Rio de Janeiro, a FERJ no caso, ou a CBF. Tem que haver essa aproximação, até porque a FERJ, a CBF, as federações, né, elas ganham muito, mas muita grana com os clubes, gente. Muita grana mesmo. Todas essas negociações, para vocês terem uma ideia, só né, para não ficar muito longo aqui esse papo, só uma negociação que Vasco faz, que o Flamengo faz, que o Botafogo faz, que o Fluminense faz, essas negociações de comprar jogador, trazer jogador por empréstimo, só essas movimentações geram custo, benefício para a FERJ, para a CBF, grande, muito alto. Profissionalização, é o nome, né, Cristiano? Profissionalização. Tem hora que a gente dá umas enganchadas nos nomes que, meu Deus, não sai não, velho. O negócio não sai não, a língua não solta de jeito nenhum. Bragantino aguarda acerto de últimos detalhes para anunciar Lincoln Henrique, ex-Grêmio. O meia Lincoln Henrique, que pertence ao Fenerbahçe da Turquia, deve ser anunciado em breve pelo Red Bull Bragantino. O atleta já realizou exames médicos e o Massa Bruta aguarda o acerto dos últimos detalhes burocráticos do contrato para anunciar a contratação. Há a possibilidade do anúncio ocorrer nesta semana. Lincoln Henrique, revelado pelo Grêmio, chegaria ao Bragantino por empréstimo válido até o fim desta temporada com opção de compra. O meio-campista foi revelado pelo Grêmio, mas fez poucos jogos pelo time principal. Atuou no Clube Gaúcho até 2019 e se transferiu para o Santa Clara de Portugal. Após 3 temporadas na equipe portuguesa, foi contratado pelo Fenerbahçe. Na última temporada, pelo clube turco, fez 34 jogos, marcou 2 gols e deu 8 assistências. Chegando aí, reforço, né? O Vasco esteve de olho nesse jogador, né? Lincoln. Vi alguns lances dele, claro que o DVD de lances de jogadores só vai mostrar coisa boa, evidentemente que é isso, né? Mas o que eu vi no DVD, meu amigo, muito bom jogador, né? Muito bom jogador. Manchester City acerta a compra de Savinho, destaque do Girona. Savinho deve cumprir o seu sonho. Destaque do Girona no Campeonato Espanhol. O ponta brasileiro será jogador do Manchester City a partir da próxima temporada. O time inglês acertou a compra do ex-Atlético Mineiro, que também pode faturar com a transferência. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrício Romano, especializado em mercado do futebol, e pela rádio espanhola Cadena Ser, e confirmada pelo GE. Savinho pertence ao Troyes, time que, assim como o Girona, é do grupo City. Ele, no entanto, nunca atuou na equipe francesa. Primeiro, jogou por uma temporada emprestado ao PSV. E no time espanhol também atua por empréstimo. O brasileiro nunca escondeu seu objetivo de atuar na equipe principal do conglomerado, né? Grupo aí do City. Como trata-se de uma operação entre equipes do mesmo grupo, valores que se encaixem nos respectivos balanços financeiros ainda serão discutidos. A empresa europeia indica que o brasileiro teve ofertas de grandes clubes da Alemanha e outros da Premier League. As propostas chegariam aos 40 milhões de euros, 214 milhões de reais, valor que pode ser usado como referência na negociação.
Segundo o GE apurou, não está descartada a permanência de Savinho no Girona por mais uma temporada emprestado pelo Manchester City. O ponta disputaria a Champions League com a equipe catalã antes de ir para o time de Pep Guardiola. Porém, tal possibilidade ainda vai ser discutida. Savinho foi vendido pelo Atlético Mineiro ao Grupo City em junho de 2022 por 6,5 milhões de euros. 33,5 milhões de reais à época. O Galo mantém 12,5% dos direitos econômicos. Além disso, poderá receber bonificações em até 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Por isso, mesmo que a transferência de Savinho do Troyes para o Manchester City seja entre clubes do mesmo grupo, ela pode render ao time brasileiro. O ponta brasileiro tem 7 gols e 7 assistências em 27 partidas pelo Girona na temporada. Arrebentando aí o garoto Savinho. Boa sorte, né, rapaz? Boa sorte aí pro Savinho. Logo, logo vai estar no time principal aí da equipe do City, né, rapaz? Do City. Esse time que arrebenta aí, tem conquistado quase tudo aí no futebol mundial, né? Pois é. Chegando mais informação para você que tá ligado com a gente após fratura na costela. Verratti diz que fez de tudo para jogar, né, o clássico entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Pablo Verratti usou seu perfil nas redes sociais para dar mais detalhes sobre a lesão que sofreu na costela há 2 semanas e como foram os dias até o clássico contra o Flamengo no último domingo. A comissão técnica da equipe só revelou depois da partida que ele estava atuando com uma fratura. Daquele momento, até agora, a única coisa que pensei foi chegar ao jogo de ontem contra o Flamengo com ritmo de jogo e com o mínimo de dor possível, e assim poder ajudar o time, escreveu o argentino. Verratti se machucou após sofrer cotovelada no amistoso contra o Deportivo Maldonado na pré-temporada. Ele não viaja para Manaus, onde o Vasco enfrenta o Audax na próxima quinta-feira, justamente para poder não forçar, né, rapaz? Aí, na verdade, forçar mesmo a sua recuperação, né? Tem que ficar alguns dias fora aí para poder se recuperar o Pablo Verratti. Mas, gente, aquela coisa que eu disse aqui, acho que ontem, né? Às vezes a gente critica o jogador, não faz gol há 7 jogos, etc e tal. É normal, né, gente? É normal. Você que torce para um time aí, você sabe como é que é. Você fica ansioso, quer que o time vá bem, etc e tal, né? Mas às vezes a gente não sabe, né? O que o jogador tá passando ali. Ainda falando do Vasco, parece que a bruxa, a bruxa tá solta, né, rapaz? Lá pros lados de São Januário. Jair do Vasco lamenta lesão grave no joelho. Abre aspas, coisas que fogem do controle, fecha aspas. O Vasco já tinha uma péssima notícia, né? O Verratti, como já disse aqui, se machucou, jogou no sacrifício. Teve também a contusão do Paulinho, que vai ficar 8 meses aí ou perder toda a temporada. E agora, no jogo contra o Flamengo, mais um. A mesma lesão e o mesmo tempo de recuperação, que é o Jair, né? O Jair também vai ficar aí quase toda a temporada sem poder jogar pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Volante do Vasco, Jair usou seu perfil nas redes sociais para lamentar a lesão séria sofrida no clássico contra o Flamengo no domingo, no Maracanã. Pois é, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai perder boa parte da temporada. Jair já se manifestou em um lance, Jair se machucou, na verdade, né, em um lance com Gerson do Flamengo, logo no início do clássico. Ele foi substituído aos 10 minutos. Os exames realizados ontem, segunda-feira, constataram a lesão. Me preparei muito nas férias e na pré-temporada para ajudar o clube o máximo possível, mas infelizmente, no clássico tive uma lesão grave que me manterá fora dos gramados por um tempo. Existem coisas que fogem do nosso controle e não conseguimos compreender o porquê. Isso só mostra o quão dependente somos nós de Deus. Ainda surjam adversidades
em tudo, ainda que surjam adversidades em tudo, glorificarei o nome do Senhor. Agradeço as mensagens de apoio e carinho. Trabalharei para que possa me recuperar e voltar ainda mais forte, fecha aspas, disse o Jair, né, rapaz? Pois é, lamentavelmente o negócio tá complicado no Vasco, né, rapaz? Paulinho se machucou gravemente, agora o Verratti também, claro que o Verratti vai se recuperar, vai ficar aí, acredito eu, que 3, 4 jogos fora do time do Vasco da Gama, né, para se recuperar dessa lesão, e deve estar voltando em breve, mas o Jair e o Paulinho, né, provavelmente não voltem mais a jogar nesta temporada. Botafogo assina pré-contrato com Alan. Tempo de chegada ainda é negociado. Está no papel. Alan é jogador do Botafogo. Volante assinou contrato válido até dezembro de 2026 com o clube carioca, válido no fim da tarde da última segunda-feira, ou seja, ontem, e fechou com o Alvinegro. Porém, ainda não foi decidida a data de chegada do jogador de 33 anos ao Rio de Janeiro, já que o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos faz jogo duro pela liberação imediata. O brasileiro tem contrato com o time asiático até 30 de junho, o que deu a possibilidade da assinatura do pré-contrato. Ele é capitão da equipe, que briga pelo título do Campeonato Nacional. A diretoria não quer abrir mão da presença dele até o fim da temporada, no meio do ano. Com vínculo já assinado e a vontade de Alan em vir de forma imediata, há uma chance maior em o jogador ser liberado. O Botafogo cogita até em pagar uma taxa para contar com o atleta agora. A notícia foi dada primeiramente pelo canal do TF e confirmada pelo GE. Pois é, Alan e a família gostaram do projeto e quiseram retornar ao Brasil. O jogador foi revelado pelo Vasco e deixou o país para atuar na Europa em 2012. As partes começaram a negociar em janeiro. O jogador foi revelado pelo Vasco e tem passagens por Udinese, Napoli, Everton e Al-Wahda. Ele tem 19 jogos e 3 assistências nesta temporada. O jogador foi convocado para a seleção por Tite, foi campeão da Copa América em 2019 e tem 10 aparições com a Canarinho. É a 8ª contratação do Botafogo para 2024. Antes, o clube havia confirmado as chegadas do goleiro John, dos zagueiros Alexander Barbosa, Lucas Halter e Pablo, e dos atacantes Jefinho, Savarino e Luiz Henrique. Vai se desenhando um time muito bom do Botafogo, né? Agora sim o torcedor começa a ficar animado com esse time do Botafogo, porque as últimas contratações realmente, né, foram muito boas do Botafogo. Aquilo que o torcedor espera, né? Para um time que está voltando aí, vai voltar a disputar, né, a Taça Libertadores da América, mesmo que seja ela a pré-Libertadores, mas pode disputar a fase de grupos caso passe aí das fases preliminares, né? Atlético Mineiro anuncia retorno de Bernat. O Atlético Mineiro confirmou o retorno do atacante Bernat ao clube mineiro. O jogador só chegará em julho, na janela do meio do ano, e assina até o fim de 2027. O atacante pertence ao Panathinaikos da Grécia e tem contrato até o meio do ano, fazendo com que o Galo assine o pré-contrato com o atleta. Na semana passada, o GE noticiou que as conversas estavam avançadas. Uma fonte da cúpula atleticana revelou ao GE que está bem encaminhado com Bernat. No domingo, após marcar um gol pelo time grego, Bernat confirmou o pré-acordo. Alô, massa do Galo, eu falei que iria voltar e agora está confirmado. Daqui a pouco estou chegando para vestir o manto. Mal vejo a hora de reencontrar a massa e jogar na Arena MRV, disse Bernat em vídeo publicado pelo clube. As conversas já estavam em andamento há algumas semanas e Felipão, treinador do Galo, Rubens Menin, um dos investidores, e o diretor de futebol Rodrigo Caetano elogiaram o jogador. Ele retorna ao clube após 11 anos. Pelas redes sociais, o Galo escreveu, abre aspas, a despedida nem sempre é um adeus, pode ser um até logo, e mesmo que logo demore, ele volta para perto de quem ama.
ou que escreveu aí o Galo, né, rapaz? Bacana, bacana. Atendemos o antigo desejo da massa e agora seguiremos juntos pela continuidade de uma história que já é marcante. Complementou o clube em postagem do anúncio. Campeão da Libertadores de 2013 pelo Galo Mineiro, Bernard foi negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ficou por 5 anos no futebol ucraniano, até se transferir ao Everton da Inglaterra. Antes de ir à Grécia, ficou por 1 ano no Al-Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. É o Bernard, né, rapaz, que está de volta ao Clube Atlético Mineiro. Mas lógico que não vai chegar agora, mas vai chegar aí em julho na disputa aí do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América também. Fala do São Paulo, do Tricolor Paulista, tática para a Supercopa, título, reforços e James. Carpini abre o jogo sobre os planos do São Paulo. Campeão da Supercopa, com menos de um mês de São Paulo, Thiago Carpini participou do Boleiragem, programa do Sport TV, na noite da última segunda-feira, ou seja, ontem. Um dia após vencer o Palmeiras nas cobranças de pênaltis no Mineirão, o treinador do Tricolor falou sobre a tática da equipe no tempo normal, sobre o desempenho nas penalidades e exaltou o elenco são paulino, além de detalhar o planejamento do clube para a sequência da temporada. A gente busca ainda algumas situações bem pontuais. A saída do Caio, a não permanência, ficamos com o Wellington e temos Patrick, jovem promissor, mas talvez precise fortalecer um pouco mais. A gente vê necessidade de um defensor como o Beraldo, um canhoto. O Alan já fez a função comigo. O Ferrarese joga dos dois lados, mas ter um canhoto é diferente. Claro que se surgir uma boa oportunidade de 9, o Caleri se entrega absurdamente nos jogos. Para fazer um ano jogando vai ser difícil. O embate dele é diário, impressionante o que treina e se dedica, disse o treinador. Reforço para 2024, Luiz Gustavo pode ser uma alternativa caseira para o sistema defensivo do Tricolor. Já sentei e conversei, ele se sente confortável para fazer, até a lateral já fez no Bayern. No Marselha, jogou muito nessa linha, mas precisa estar bem fisicamente, com ritmo de jogo melhor para poder se adaptar a essa função. Nesse momento, ele não se sente seguro, mas no decorrer aí da temporada pode ser uma opção. Já compartilhei com ele, ele também compactua e se mostrou aberto a ajudar no que for possível. Não é uma novidade ou improviso. Fora dos relacionados de todos os jogos do São Paulo nesta temporada, James Rodrigues também foi pauta da conversa com Carpini. O treinador falou sobre o processo de preparação que envolve o colombiano e admitiu que aguarda uma evolução do jogador. Quando a gente aumenta um pouco a carga, ele tem um incômodo crônico na panturrilha e aí ele não consegue chegar no seu melhor estágio. Eu, enquanto treinador, tomo as decisões, respeito todos e tem o feeling do James. Preciso que ele se sinta seguro para jogar. Eu não me senti seguro de comprometer todo o sistema. Teria que ajustar muitas coisas para que ele fizesse parte. Acho que as coisas estão fluindo bem. Ele tem que se adaptar ao São Paulo. Claro que quando ele estiver em campo, vamos criar alternativas para ajudá-lo, mas quando ele reunir condições em todos os aspectos, físico, mental, de estar no São Paulo e nos ajudar, contou o treinador. Recém-chegado ao Tricolor, o treinador, com passagens recentes por Água Santa e Juventude, ainda tenta colocar todas as suas características no seu atual time. Carpini também falou sobre o legado deixado por Dorival Júnior no São Paulo. O atual técnico tricolor foi contratado pelo clube justamente porque o antigo treinador foi para a seleção brasileira. Dorival deixou ideias bem definidas, um padrão bem definido, um padrão muito bem organizado, um legado maravilhoso. Tem que saber chegar também. Quando as coisas são boas, a gente potencializa as coisas boas. E devagar a gente vai propondo algumas coisas para dar um pouco a nossa cara. O que eu encontrei facilitou muito o trabalho. Os atletas, ambientes, as pessoas que fazem o São Paulo. Já tem alguns
comportamentos meus, principalmente individuais, que eu cobro muito dos atletas. Tem a construção de 2023, mas teve algumas mudanças. A saída do Beraldo, do Caio, o Lucas, que não esteve presente em várias partidas. Na verdade, ele esteve presente na primeira, contra o Santo André e 45 minutos do Corinthians. Nestor fora, Michel Araújo voltando agora. Algumas situações a gente já consegue propor para que a gente possa dar um pouco daquilo que eu penso para o São Paulo, disse o Carpini. Antes de chegar ao São Paulo, Carpini foi finalista do Campeonato Paulista com o Água Santa em 2023. O objetivo do treinador era, depois desse trabalho, ir para a Europa para um curso da UEFA. Ele mudou aí de ideia, porém, quando o Juventude fez uma proposta, mas precisou convencer a esposa. Foi uma longa conversa em casa com a esposa, porque ela ia muito para Diadema e na hora de ir para Lisboa não foi mais. Mas ela entendeu. Foi um desafio enorme. O Juventude me oportunizou também. Conhecia um pouco do elenco. Foi um aprendizado, um desafio por não conhecer o mercado. Não monte o elenco. Me adaptei às características que tinha lá. Não montei o elenco, né? Não montei o elenco, deve ser isso. Em muitos momentos, não coloquei exatamente o que gostaria. Complementou o treinador. Em menos de um mês, Carpini comandou São Paulo na quebra do longo tabu de 10 anos sem vencer o Corinthians na Neoquímica Arena e no título inédito. Pois é o Carpini. Eu, assim, vou ser sincero com vocês, parabéns ao Carpini, tá de parabéns, evidentemente, né? Ainda tem um dedo aí como ele mesmo reconheceu, né? E que bom, ainda tem um dedo aí do Dorival Júnior, né, nessa equipe do São Paulo, evidentemente que tem, e o Carpini deixou muito claro isso, mas eu prefiro esperar um pouco ainda, viu, gente, sinceramente. O trabalho dele é maravilhoso, e isso aqui a gente não vai discutir, maravilhoso esse início de trabalho, né, esperançoso aí para o torcedor do São Paulo, que vai voltar a disputar a Libertadores da América, né, mas calma, né, gente? É só começo de temporada. Vamos aguardar para ver o que acontece. Claro que o São Paulo está num momento muito bom, tem um time muito bacana. Deve chegar mais algumas peças aí para compor esse elenco, para dar mais uma ajustada nesse elenco tricolor. O presidente ouviu uma entrevista do Casares dizendo que o elenco do São Paulo está praticamente fechado, mas que surgindo algumas oportunidades aí de mercado, o São Paulo vai contratar mais jogadores, porque a temporada é muito longa, né? Pré-olímpico, Marlon Gomes é cortado da seleção brasileira. O meio-campista Marlon Gomes não joga mais pelo Brasil no torneio pré-olímpico. O jogador foi diagnosticado com uma fratura simples e estável na fíbula esquerda. A previsão é de que ele possa voltar aos treinos dentro de 4 semanas. O médico da seleção brasileira pré-olímpica, Gustavo Dutra, já fez contato com a equipe médica do Shakhtar Donetsk e enviou cópia do exame de imagem pelo qual passou o jogador. A tendência é que sua estreia pelo novo clube seja adiada diante desse problema físico. O jogador de 20 anos sofreu a lesão no final da derrota por 3-1 do Brasil para a Venezuela na última rodada da primeira fase do pré-olímpico. Marlon era titular do time de Ramon Menezes e atuou em 4 partidas do torneio. Ele fez um dos gols na vitória por 2-1 contra o Equador na terceira rodada aí da competição, da primeira fase da competição. A delegação da CBF na Venezuela discute a situação de Marlon Gomes por lá, se ele acompanha a competição até o final ou se deixa o país. Isso vai ser definido nesta terça-feira. Durante o torneio, o jovem foi adquirido pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que deve pagar ao Vasco em torno de 12 milhões de euros, 64 milhões de reais na cotação atual, além de bônus de até 4 milhões de euros, 21,3 milhões de reais. Desde que Ramon Menezes anunciou a lista de convocados para o pré-olímpico, 10 nomes precisaram ser retirados. Não foram liberados pelos seus clubes. O goleiro Andréu mesmo, os laterais Vinícius, Tobias, Luan Cândido e Patrick, os zagueiros
Kaique Fernandes e Robert Renan. O meio-campista Danilo também não foi liberado. Durante o período de treinos na Granja Comari, o lateral direito Matheus Dias foi cortado por lesão. Na Venezuela, após o início da competição, o zagueiro Michel, lateral esquerdo Kaique Bruno e agora o meio-campista Marlon Gomes foram cortados, também com problemas físicos. O Brasil perdeu para o Paraguai nesta segunda-feira, ou seja, ontem, na primeira rodada do quadrangular final do pré-olímpico. Argentina e Venezuela empataram em 2-2. Todos se enfrentam em turno único e os dois melhores garantem classificação para as Olimpíadas de Paris 2024. Boa recuperação aí para o Marlon Gomes, né? Vai ficar um mês e pouco aí fora de combate, né? Ou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais aí, porque ele só volta a treinar, né? A começar as atividades ali com bola daqui a 4 semanas. Ramon mantém otimismo após derrota do Brasil, abre aspas, só depende da gente, fecha aspas. O Brasil perdeu para o Paraguai na estreia da fase final do pré-olímpico e agora precisa vencer os 2 jogos que restam para tentar a vaga em Paris. E é a isso que o técnico Ramon Menezes se apega. Após a derrota, a segunda seguida da seleção brasileira, o treinador manteve o discurso otimista. Abre aspas, primeira coisa que falei com nossos atletas é que não é como começa, é como termina. Só depende da gente, fecha aspas, declarou o Ramon. Temos 2 jogos, respeitamos muito os adversários, mas temos condições de fazer 2 grandes partidas e vencer os 2 jogos. É analisar com calma para a gente colocar em campo o que a gente enxerga ser o melhor no momento para a seleção brasileira, afirmou o técnico do Brasil. Ramon elogiou o Paraguai e lamentou as chances desperdiçadas pelo Brasil, com o pênalti perdido por Hendrick no primeiro tempo. O treinador disse que o rival soube ser preciso em momentos determinantes da partida. É o Brasil, né, rapaz, que vai tentar se recuperar aí nos próximos jogos. Restam apenas 2 jogos para o Brasil. O Brasil tem que vencer os 2, ou para não depender de outro resultado, né? Tem que, pelo menos, ganhar um e empatar o outro, né? Corinthians se interessa por Igor... Corinthians se interessa por Igor, pelo meia, né? Meio-campista Igor Coronado, de 31 anos, que negocia a saída do Al Ittihad da Arábia Saudita. O jogador foi aprovado pelo CIFUT, que é o Centro de Inteligência do Futebol, e o Corinthians já conversa com os empresários do atleta para saber as condições do negócio. No último domingo, Rafael Brandino, empresário dele, esteve na Neoquímica Arena. Porém, o Corinthians ainda espera a rescisão de contrato de Igor Coronado com o Al Ittihad para avançar na negociação. Na semana passada, o agente do jogador tratou a saída dele como certa em entrevista ao GE. A expectativa de que, nos próximos dias, a conversa com os árabes evolua e, enfim, o atleta se desligue do clube. Natural de Londrina, no Paraná, o meia nunca jogou profissionalmente no Brasil e gostaria de realizar o sonho de atuar na terra natal. A possibilidade de defender o Corinthians é vista com bons olhos por ele. Igor chegou ao Al Ittihad em 2021. Antes, ele passou por Sharjah, dos Emirados Árabes, Palermo, Trapani e Floriana, da Itália, e pela base do GC Zurique, da Suíça. Reforçar o meio de campo é uma das prioridades do Corinthians nesta janela de transferências, que fica aberta até o dia 7 de março. O clube já contratou o argentino Rodrigo Carro, mas ainda quer mais aí para o setor, né? Vi alguns vídeos desse jogador, né? E parece, né, ser um bom jogador. Novo ainda, 31 anos, tem muita lenha para queimar ainda. Se o Corinthians confirmar, pode ser uma peça fundamental para o Corinthians aí nesta temporada, né? Lázaro chega ao Brasil para assinar com o Palmeiras. O atacante Lázaro desembarcou na noite de ontem, segunda-feira, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para assinar com o Palmeiras. Ele deve se apresentar na academia de futebol na terça-feira para os exames, no caso hoje, e conhecer os novos companheiros. Lázaro estava no Almeria, da Espanha, e não saiu do banco de reservas no último sábado. Ele chega ao Verdão por empréstimo de uma temporada. As imagens da chegada foram feitas pelo canal BTB Esportes. O acordo de empréstimo
Com o Palmeiras terá uma opção de compra de 13 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. Como é que é, rapaz? O acordo de empréstimo com o Palmeiras terá uma opção de compra de 13 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. Vale tudo isso, gente? Vale. Revelado pelo Flamengo, Lázaro está no Almeria desde o fim de 2022. Ele disputou 16 partidas na temporada, sendo apenas 2 como titular. Não marcou e não deu assistências. No seu ano de estreia na Espanha, fez 20 jogos e 5 gols marcados. Um deles foi contra o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu. Atacante destro, o próximo reforço alviverde costuma atuar pelo lado esquerdo, mas tem versatilidade para jogar com um meia e até como meia, né? E até também aí mais adiantado no ataque. Ele será a 4ª contratação do Palmeiras para 2024. Antes, Aníbal Moreno, Caio Paulista e Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia no joelho, já foram anunciados. É o Palmeiras, é o Verdão, né, rapaz? No mercado, contratando aí ex-Flamengo Lázaro. Falar de novo do Corinthians desiste da contratação de Márcio Zanardi. Aliás, o Corinthians demitiu Mano Menezes ontem. Você que acompanha a gente lá no TikTok, né? Você ficou sabendo, né? Em primeira mão. Você que acompanha a gente lá no TikTok, Cristiano Santos V, acompanhou aí as nossas postagens lá de contratações. A gente está sempre postando lá contratações do seu time do coração, né? E o Mano Menezes, nesse caso foi demissão, né? O Mano Menezes a gente colocou lá também que foi demitido do cargo ontem à tarde, né? O Corinthians demitiu aí o Mano Menezes. O Corinthians está atrás, né, de um treinador. Esse treinador Márcio Zanardi é treinador do São Bernardo, mas só que o Corinthians não pode mais contratar técnico, que eu acho uma idiotice. Que regulamento pífio, né? Regulamento idiota quem fez até, né? Porque como é que o time não pode, só pode ficar com um treinador durante toda a competição? Que absurdo isso, gente. Quem assinou esse negócio aí, né? Os 4 grandes aceitaram isso aí como? Coisa doida, rapaz. O Corinthians não pode contratar um técnico que esteja trabalhando. E assim, nem sei se pode contratar um outro técnico para dirigir o time no Campeonato Paulista. Bora saber aqui, vamos tentar entender, né? O Corinthians recuou nas negociações e desistiu da contratação de Márcio Zanardi. O técnico era o favorito para assumir o cargo após a demissão de Mano Menezes ontem, segunda-feira. O motivo para a desistência do Corinthians foi o regulamento do Campeonato Paulista, que proíbe que um técnico comande 2 equipes diferentes na mesma edição do estadual. Babaquice isso, né? Com isso, caso fosse contratado, Zanardi não poderia ficar no banco como técnico. A informação sobre o recuo do Timão na contratação de Zanardi foi dada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo GE. A direção do Corinthians chegou a consultar a Federação Paulista de Futebol, FPF, sobre uma possível regularização de Zanardi para que o técnico pudesse comandar a equipe ainda no Paulistão, mas teve uma resposta negativa da entidade. No São Bernardo, desde setembro de 2021, Zanardi foi campeão da Copa Paulista e conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, garantindo calendário anual ao time do ABC Paulista. Nas últimas 2 edições do Paulistão, levou a equipe até as quartas de final. Como técnico profissional, ele soma 89 jogos, com 40 vitórias, 29 empates e 20 derrotas. O aproveitamento é de pouco mais de 55%. O perfil jovem e o fato de ter trabalhado aí com Augusto Melo, quando treinou a base do Corinthians, eram trunfos do treinador para assumir o clube neste momento. Agora, o Corinthians segue no mercado em busca de um substituto para Mano Menezes. A tendência é que o auxiliar Thiago Kozlowski comande a equipe interinamente no clássico contra o Santos, quarta-feira na Vila Belmiro. Com apenas 3 pontos após 5 rodadas, o Corinthians ocupa a lanterna do Grupo C e a vice-lanterna na classificação geral, dentro da zona de rebaixamento para a Série A2 do Paulistão do ano que vem. Que coisa, que campanha pífia do Corinthians, né? 5 jogos,
ganhou só na estreia e tomou 4 pancadas. Pelo amor de Deus, rapaz. Agora, não é momento do Corinthians trazer um técnico inexperiente? É momento? Sei não, rapaz. Eu acho que esse momento turbulento que o Corinthians passa é para trazer um técnico né? Costas largas, rapaz. Para aguentar pancada, porque, sinceramente, você traz um treinador desse, nada contra o treinador, né? Parece ser um bom treinador, faz um bom trabalho no São Bernardo, mas assim, não tem experiência num time grande, gente. Você traz um treinador desse, na primeira derrota, o torcedor já vai olhar assim, aí também trouxe o cara que nunca treinou um time grande, e aí começa, né, as divergências, vamos colocar assim. Gente, segura um pouquinho que eu volto já já pra gente falar dos estaduais pelo Brasil e mais informação para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Aproveita e deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva no canal.